Amém. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue, nos abençoando. Boa noite também para os nossos irmãos que estão através da internet. O Senhor Jesus te abençoe, aonde vocês estiverem. É muito bom, ouvir a voz do profeta. Cordeiro, aquele cego Bartimeu, ele tinha aquele cordeiro, que guiava ele. Onde ele ia, era o cordeiro que guiava. Ele faltava os olhos, ele não tinha visão. Coisa mais triste é a pessoa não enxergar, Agora, ele sacrificou aquela ovelha, aquele cordeiro. Aquelas duas rolinhas que tinha, que dava as cambalhotas ali, para ganhar uns trocados. Mas ele recebeu a visão. Coisa boa. Isso é muito bom, a gente poder ouvir, o profeta de Deus pregando essas mensagens para nós. Convidaria os irmãos para colocar de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16, a partir do versículo 25. Nós vamos meditar um pouquinho aqui, É a conversão do carcereiro, Atos, capítulo 16, versículo 25 em diante. Diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, e prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda, Senhor, nessa noite, como o Senhor sempre tem nos ajudado. Abençoa cada um de nós, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus, um pouquinho mais através da sua santa e bendita palavra. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que temos feito, que às vezes desagradou a Ti, que o Senhor possa perdoar todos nós, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, para entregar nossa adoração a Ti. Receba, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Lemos essa sagrada escritura, a palavra de Deus é tremenda, a conversão desse carcereiro, através do testemunho de Paulo e Silas, Os dois homens de Deus, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e oravam. Foi a hora que tudo isso aconteceu. Eu estou com a mensagem do profeta de Deus, o ato do Espírito Santo. Profeta de Deus pregando essa mensagem, nós vamos ler um pouquinho a partir do parágrafo 48. Profeta de Deus diz assim: Agora, aquelas pessoas realmente venceram no dia do Pentecostes
todas elas se encheram com o Espírito Santo. Os poderes de Deus estavam sobre elas. Então nós podemos ver que o poder de Deus estava sobre aqueles homens, aquelas pessoas. O poder de Deus estava sobre eles, porque eles tinham recebido o Espírito Santo, o que nos dá o poder para orar, o poder para falar, o poder para se aproximar de Deus, é o Espírito Santo. Então nós devemos pensar muito nisso, e nessa noite nós poder buscarmos mais do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que faz os grandes milagres. Aqui nós lemos a conversão desse carcereiro, porque Paulo e Silas, eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando eles cantavam, quando eles oravam, é porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O profeta de Deus chega a dizer que um homem ou uma mulher, quando eles estão cheios do Espírito Santo, eles não conseguem ficar parados. Eles sempre estão glorificando a Deus. Elas tinham dons que lhes foram dados para falar em línguas e tudo mais. Eles simplesmente estavam tendo um maravilhoso tempo, e a igreja estava em fogo. A igreja estava em fogo porque estavam cheios do Espírito Santo. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós também vamos estar dessa forma. Nós vamos estar com os nossos corações cheios de alegria, cheios de regozijo, cheio de bênção, cheio do Espírito Santo. Agora, eu me aproximarei de outro pequeno ponto de vista aqui, de Estevão, profeta, dizendo: durante esse tempo, até eu voltar para o meu texto original, novamente. Se eu puder, observe, ali está o homem chamado Estevão. Ele não era um dos apóstolos. Não, ele não era. Ele era apenas um diácono. Mas, irmão, ele tinha algo no seu coração. Ele não podia ficar quieto. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós temos aquela comunhão com Deus, de verdade, nós não podemos ficar quietos. Nós não conseguimos ficar quietos. Esta é a maneira que todo homem fica, quando ele recebe no seu coração, simplesmente não pode suportar. Ele tem que contar para alguém. Ele tem que testificar para alguém. Ele tem que falar para alguém daquilo que está dentro dele. Eu estava lendo a mensagem do profeta, foi ontem ou antes de ontem, sobre o lírio, né? Aquele lírio que saiu lá de dentro do lamaçal. E o profeta mostrando aquele quadro maravilhoso ali. Isso representa nós. Quando nós saímos do pecado, Deus nos tirou da lama, da sujeira, e nos trouxe e fez de nós um vaso. Agora, o que aconteceu com aquele lírio quando ele saiu de dentro do barro e ele começou a soltar aquela flor maravilhosa? O profeta de Deus disse que naquela flor saiu o perfume mais cheiroso que poderia ter. Aquele aroma mais cheiroso que poderia aparecer saiu daquela flor, daquele lírio. E daquele lírio também saiu o mel. Aquele lírio que estava lá no fundo do brejo, agora ele saiu para cima e soltou a flor. E as abelhas vinham pegar o mel que estava naquele lírio. E o profeta de Deus mostra
para nós, que nós somos como aquele lírio. As pessoas olham para nós. O profeta de Deus estava falando isso na mensagem estatura, acho que é a estatura de um varão perfeito. Sobre quando as pessoas olham em nós e querem algo de nós, nós temos que ter algo para oferecer para eles. Nós temos que ter, no caso ali o profeta citou virtude. Como que vai achar virtude numa pessoa, num cristão, se ela não tem virtude? Olha numa pessoa, não existe aquilo naquele homem, naquela mulher. As abelhinhas vinham naquele lírio e achavam mel, encontravam mel ali. Agora, pensa bem, um cristão que não tem uma vida vivida, as pessoas olham e não encontram aquilo que eles estão desejando em nós. É muito importante nós aprender essas coisas. Esta é a maneira que todo homem fica quando recebe isso em seu coração. Simplesmente não pode suportar. Ele tem que contar para alguém, nós temos que falar, nós temos que abrir nosso coração e dizer para as pessoas, olha, eu tenho algo que vocês podem ter também, algo maravilhoso eu tenho algo que faz eu levantar de manhã alegre, eu tenho algo no meu coração que eu posso vir às provas, vir às lutas e eu continuo sendo feliz. Nós continuamos sendo a mesma pessoa. E isso vai fazer com que as pessoas despertem uma certa curiosidade. Mas o que você tem? Que os problemas vêm e você ainda continua sendo esse homem feliz, você continua sendo essa mulher feliz. Pode vir luta, pode vir problemas e você é a mesma pessoa. É Deus, é o Espírito Santo que está dentro desse homem, é o Espírito Santo que está dentro dessa mulher, que faz nós ser diferentes. O profeta chega a dizer que mesmo se esteja chovendo, ou esteja dando sol, ou se está ventando ou não está ventando, seja o que estiver acontecendo, mas nós somos a mesma pessoa, crendo da mesma forma. Nada vai mudar a nossa fé. Nada. O profeta de Deus diz que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando o dia amanhece, os passarinhos cantam diferente. Os pássaros cantam diferente, é só alegria. Nós não vemos tristeza em nada, nós vemos só alegria. O sol brilha de uma maneira maravilhosa, tudo fica diferente, irmãos. E aqui estavam eles, fora na rua, tendo um reavivamento, e simplesmente tendo um tempo glorioso. É o tempo glorioso que nós estamos tendo aqui agora, irmãos. Eles estavam tendo um tempo glorioso, e nós aqui nesta noite, esses poucos minutos que nós temos, nós estamos tendo um tempinho glorioso. Porque nós estamos aqui, ouvindo a palavra, louvando a Deus, preparando para aquele tão grande dia que está tão perto de acontecer, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui, tendo um tempo glorioso. Ora, isto foi como um incêndio em cada casa, como um vento forte. Você simplesmente não conseguiria apagá-lo, isto é tudo. Então eles apanharam na rua, levaram para a corte do Sinédrio, disseram: irmão, nós prenderemos esse sujeito, parecemos com todo aquele fanatismo. Eles colocaram na cadeia até de manhã. A corte do Sinédrio se reuniu,
talvez 500.000 de pessoas ou mais se reuniu ali, e eles empurraram o pequeno Estevão ali para fora. Mas quando ele saiu, irmão, ele apareceu, sua face brilhava como a de um anjo. Irmão, eu não o imagino brilhando como a luz, mas ele brilhava com a compostura, sabia a respeito do que estava falando. Eu não imagino um anjo que estivesse talvez brilhando, uma luz ou algo brilhando, mas isto significava que ele brilhava com aquilo que ele entendia a respeito do que falava. A Bíblia diz que ele tinha ousadia, saiu dali firme e disse: vós, homens de Israel, sozinho, como um cordeiro no meio de 10.000 lobos. Estevão sozinho, como um cordeiro ali, para ser morto, apedrejado. Mas ele tinha o Espírito Santo dentro dele. O que faz a diferença, igreja, é o Espírito Santo dentro de nós. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Os atos do Espírito Santo não é ato dos apóstolos, mas ato do Espírito Santo, diz o profeta. Quando Paulo e Silas estavam lá, presos ali, eles não ficaram lá. Eles foram tranquilos para dentro da prisão. Foram acorrentados, presos, já tinham sido chicoteados com varas. Mas mesmo assim eles estavam louvando a Deus. Mesmo com tudo isto, eles não estavam tristes. Por volta de meia-noite, eles começaram a adorar a Deus. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, é isto que ela faz. É isto que ele faz. Um homem cheio do Espírito Santo, ele está disposto, sempre disposto a adorar a Deus. No seu lar, aonde você estiver, no seu trabalho, buscando a Deus, clamando a Deus, Deus, tenha misericórdia de nós. E quando você faz isso, irmãos, as cadeias se abrem, as portas se abrem, o diabo tem que sair da frente de um homem, de uma mulher que está cheio do Espírito Santo, o diabo sai da frente dele, o diabo tem que sair, porque o Espírito Santo está ali, o Espírito Santo é luz, e aonde há luz não há treva. É muito bom ler isto e aprender dessas coisas. Então, mas quando ele saiu, irmão, ele apareceu, sua face brilhava como de um anjo. A Bíblia diz, 54, a Bíblia diz que ele tinha ousadia, saiu dali firme e diz: vós, homens de Israel, sozinho como um cordeiro no meio de 10.000 lobos, somente ele disse, aqueles homens famintos, rangendo os dentes por sangue, disse: vós, homens de Israel, e todos vós da Judéia, e assim por diante, e paz, que isto lhes seja notório, o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais apareceu para Abraão e tirou da cadeia, deu-lhe a promessa dessa terra e os trouxe em Jesus Cristo, o qual vós, através de mãos ímpias, crucificaram e mataram. Estevão pregando para eles. Estevão não ficou com medo, irmãos, de falar. Ele sabia que ele ia ser apedrejado. Ele sabia que ele ia ser morto, mas ele não calou.
Ele continuou a testificar de Jesus, mostrar para aqueles homens quem era Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Oh, irmão, nós deveríamos buscar mais, nós deveríamos buscar esse Espírito Santo, para ser homens como foi Estevão, para ser homens e mulheres como foram aquelas mulheres daquele tempo, homens daquele tempo. Quando ele terminou de dizer aquilo, ele disse: ó, vós de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, sempre resistis o Espírito Santo. Sempre resistindo o Espírito Santo. Às vezes nós, irmãos, nós ficamos resistindo o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, a dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, e não resistir o Espírito Santo. Mas ele disse aqui, né? Resistindo o Espírito Santo, como os vossos pais fizeram, assim fazeis. Oh, que coisa! Eu gostaria de ouvir aquele sermão em uma gravação, diz o profeta, aquele sermão que Estevão estava pregando. Ah, se Estevão viesse aqui pregar de novo para nós, será que nós conseguiríamos ouvir o sermão de Estevão? Gostaria de ter gravado aquilo, sim, Senhor. Ele disse: vós de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvidos, sempre resistis o Espírito Santo, como o vosso pai fizeram, também fazeis. Irmão, aquilo não poupou nenhum soco. Poupou? Ele sabia que seu sangue seria derramado daquele jeito. Ele sabia, irmãos. Ele sabia que ele ia ser morto. É porque ele estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, ele era um homem cheio. Cheio de quê? O profeta pergunta. Cheio de tolices? Não, Senhor. Cheio de teologia? Não, Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. E aí é onde todas essas grandes, boas qualidades vão por terra. Tudo vai por terra. Todas as boas qualidades vai por terra quando o Espírito Santo entra. A educação vai por terra, tudo vai por terra, né? A tolice vai por terra. Tudo vai por terra. Porque ele estava cheio. O mundo havia sido tirado. O mundo havia sido tirado. E o Espírito Santo estava nele. O mundo tem que ser tirado para que o Espírito Santo possa entrar na nossa vida. Estevão não tinha nada de errado com ele. Não tinha, irmãos. Nós podemos ver isso através da Bíblia, que Estevão estava conectado com Deus. O seu rosto brilhava. Eles olhavam para Estevão e via o rosto de Estevão brilhando. O Espírito Santo estava dentro daquele homem. Irmãos, se nós pudéssemos ser como Estevão foi, se nós pudéssemos nos entregar nossa vida para Deus completamente, mas completamente, irmãos, tirar todas essas picuinhas, tirar todas essas coisas que atrapalham o Espírito Santo a agir nas nossas vidas.
Sabe por que o Espírito Santo ainda não desceu completamente dentro dos nossos corações? É porque nós estamos em falhas. Não tem outra coisa. Nós ainda não nos dedicamos a Deus conforme precisa. Porque quando isto acontecer, o Espírito Santo desce. De uma maneira maravilhosa. Como desceu o Estevão, Paulo, Silas e todos os apóstolos. O mundo havia sido tirado, o Espírito Santo estava nele, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Pará-lo? Você poderia fazê-lo, não havia como pará-lo. Ele estava ardendo. Irmão, ele tinha que pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho e fez milagres e sinais. E após algum tempo, quando eles reagiram, quando eles rangiam os dentes para ele, tiraram da corte e levaram para fora e o mataram. E eles jogavam terrões e pedra nele, esmagando-o até a morte. E ali de pé estava Paulo. Paulo ainda não estava convertido. Paulo estava lá. Paulo estava lá observando de longe o testemunho, aquele testemunho de Estevão. Paulo estava lá olhando e vendo como que Estevão estava se comportando diante de tudo aquilo. Aquilo ajudou Paulo lá na frente a refletir e ver que quem estava em Estevão era Deus, era o Espírito Santo. Aquilo ajudou na conversão de Paulo. Paulo diz mais lá na frente sobre isto, esmagando até a morte. Ali estava Paulo, testemunhando aquilo, e Paulo olhou e viu Estevão morrendo. Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus se abrirem, vejo os céus abertos e Jesus de pé à destra de Deus. Paulo olhou para baixo. Eu imagino que ele coçou a sua cabeça e pensou: o que está acontecendo? Ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Paulo reconheceu. Estevão disse: não impute esses pecados, dizendo para o povo, perdoando o povo, perdoando aqueles que estavam lhe apedrejando, perdoando aqueles que estavam matando ele. Irmãos, às vezes qualquer coisinha, nós já ficamos irados e aquilo não sai do nosso coração. Qualquer palavra, às vezes. Aqui Estevão estava morrendo. E ele disse: não impute esses pecados sobre eles. Perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Agora eu pergunto, irmãos, e nós? Qualquer coisinha, nós já ficamos, às vezes, com raiva, já não quer nem olhar mais para a pessoa, e quando olha com um olhar indiferente. O Espírito Santo quer tirar tudo isso de nós. O Espírito Santo quer fazer você, irmã, irmão, ser pessoa como Estevão. Nós temos que chegar na qualidade desses homens. Nós temos que chegar na qualidade desses homens através da Bíblia, através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva a isso, irmãos. A uma plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do amor de Deus. Paulo olhou para baixo, eu imagino que ele coçou a cabeça e pensou: o que está acontecendo? E disse: Senhor, não lhe impute este pecado.
e dormiu nos braços de Deus, acalentado, porque daquela hora em diante ele não sentiu mais nenhuma pedrada. Deus o acalentou. Deus acalentou Estevão. Porém, fazendo dormir em seus braços, exatamente como a mãe faria com seu bebê, e a quem está amamentando, Deus o levou para o seio de Cristo, para o trono de Deus, no além, onde ele está em paz, contando entre os mártires, com uma coroa de mártir ali, nesta noite, imortal, entre os homens. Aquele foi Estevão, cheio do Espírito Santo, corretos? Os terrões, as grandes pedras, enquanto acertavam na sua cabeça, apenas fizeram com que ele perdesse o sentido. Deus o embalou para dormir. A Bíblia nunca diz que ele morreu. A Bíblia diz, ele adormeceu. Amém? Esta é a forma que os cristãos morrem. Amém? Esta é a maneira que os cristãos morrem. Eles dormem. Deus leva para os seus braços. Eles não morrem. Você não morre. Estevão não morreu. Você também não morre. Você não vai morrer, irmão. Você não vai morrer. Você faz parte de Cristo. Você tem vida eterna. Você tem vida eterna. Preste bem atenção aqui nesse parágrafo dessa mensagem. Abrindo um caminho. Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Deus abriu um caminho de escape, irmãos, para Estevão. Ah, mas Estevão morreu, foi apedrejado. Não. Deus abriu um caminho de escape para ele. Ele não morreu. Ele foi salvo. Ele foi levado para cima. Ele tem que abrir um caminho de escape. Quando o tempo estratégico vem. Deus é um Deus Jeová Jirê. Jeová Jirê significa o Senhor proverá. Sacrifício para si mesmo. O Senhor proverá para si mesmo um caminho de escape. O Senhor proverá para si mesmo. Deus pode providenciar isso, porque Ele é o Criador. Ele pode providenciar isso para você nessa noite, esse caminho de escape. Deus definitivamente lá no Calvário. Amém? Quando arcanjos do céu, quando todas as regiões de demônios tremiam, quando a terra teve um colapso nervoso e estremeceu a sepultura, e quando o sol teve convulsões, recuou e tornou-se negro, quando a lua e as estrelas estremeceram em seus lugares, os redimidos de todas as eras, através das eras, viram, reconheceram aquela hora, quando o Filho de Deus morreu ali, despojando Satanás de cada poder, até mesmo o poder da morte, poder do inferno, a sepultura, e tudo medo foi tragado lá no Calvário. Prestou bem atenção? Então não tem morte. Tudo medo, até o medo de morrer. Você não precisa ter medo de morrer, não, irmã. Você deitou aqui, já está do outro lado. Até a morte. Foi tudo
lá no Calvário, né? Deus pôs um fim naquilo. Quando ele pagou o preço supremo, e quando o Cordeiro morreu, e os pecados colocados sobre ele, ele foi um carregador de pecados, e os levou ao inferno no qual eles pertenciam. E Deus o ressuscitou no terceiro dia, e crendo naquilo, somos justificados pela fé nas bases do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus fazendo um caminho de escape lá na cruz do Calvário, um caminho de escape para você, para mim, para todos nós que cremos na palavra de Deus. Então não tem morte para você. Ó, irmão, como você vê ou ouve, preste bem atenção nesse 49, irmão, para nós encerrar. Houve uma ambulância emitindo um som estridente. Quantas vezes, né, irmãos, nós estamos aí, ouvimos a ambulância passando, é para cima, é para baixo, passa todos os dias aí na avenida principal. Cada vez que você ouve isso, é um sinal que você está indo para aquele lado. Cada vez que nós ouvimos um sinal de uma ambulância, é para nós saber que nós também estamos indo embora. Cada vez que você passa por uma sepultura, é um sinal que você está indo para lá. Cada vez que uma ruga aparece em sua face, e um cabelo branco na sua cabeça, é um sinal que você está indo para lá. Estamos indo embora, irmãos. Estamos indo embora. Nós temos que nos preparar, nós temos que receber o Espírito Santo de qualquer forma. Tem que haver isso dentro de nós, essa sede, essa vontade, porque o profeta diz que sem o Espírito Santo não há arrebatamento. Ninguém vai no arrebatamento se não estiver cheio do Espírito Santo. Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer com aquela verdadeira esperança arraigada, estabelecida nele. Ele disse assim, quando ele chegou no fim do caminho, ele disse, olha o que Paulo disse aqui, irmãos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Não é só para mim, não, é para todos nós, irmãos, a coroa da justiça. Quando você está farto, cansado desta vida, e você ama a vinda do Senhor Jesus, mais do que você ama a comida na mesa, ama a vinda de Jesus mais do que a comida na mesa, ou a sua esposa, ou seus filhos, então há uma coroa preparada para você. Não somente uma coroa, mas uma coroa de ouro, para colocar sobre a sua cabeça, mas um corpo livre de dores. Essa dor, irmão, vai acabar. Coroado na glória de Deus, coroado na imortalidade de Jesus Cristo. Isso é o que está preparado para você, que o Senhor, o justo juiz, te dará naquele dia. Este é o dia pela qual procuramos. Deus tem aberto um caminho de escape para cada um de nós. Certamente Ele tem. Amém? Ele tem aberto um caminho de escape para nós. Um caminho de vida eterna.
tanto aqui na terra, irmãos, aqui na terra onde nós andamos aqui, Deus abre um caminho de escape todos os dias para você, para mim, para os nossos filhos, para a nossa família. Caminho de escape, irmãos. Olhe para as crianças, olhe para os adultos, olhe para a sua vida, olhe para você mesmo e diga: eu estou aqui, Deus abriu um caminho de escape para mim. Deus tem aberto um caminho de escape para nós. E às vezes nós não damos muito valor nisso, mas seria bom se nós começássemos a valorizar isso. Que Deus continue nos abençoando. Agora nós vamos passar para a parte da oração. Nós vamos orar a Deus. Vamos pedir para Deus encher nós com o Espírito Santo. Ele quer dar isso para você e para mim. Ele quer dar isso para todos nós, como Ele deu para Paulo, para Pedro, para Estevão, para todos. Vamos então entrar nesse período agora.